Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davi, que vai iniciar mais uma aula de História. Espero que vocês tenham participado da aula passada, né? Que eu passei um vídeo para vocês e umas atividades contando um pouquinho sobre a história do povo hebreu, para a gente finalizar a Idade Antiga, né? Agora nós vamos começar um novo período na história, que é chamado de Idade Média, que se inicia ali no século V e vai até o século XV, depois de Cristo. Tá ok? Então eu vou passar um vídeo inicial para vocês, depois eu vou complementar com uma arte que eu preparei e depois, por final, eu passo o roteiro para vocês aí, para vocês estarem fazendo atividades, tá ok? Então prestem atenção no vídeo aí. Durante a Idade Média, para ser considerado poderoso, era preciso possuir terras, muitas terras, que eram chamadas de feudos. Os feudos eram doados pelos reis aos nobres, e ali trabalhavam os servos. Mas antes de ver o vídeo e descobrir o que é feudalismo, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Toda a Matéria. Vamos lá? O feudalismo foi uma organização social, política e econômica, baseada na posse da terra, o feudo, que predominou na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média. As terras e títulos de nobreza eram doadas pelo rei aos nobres e cavaleiros, como recompensa por suas participações nas batalhas. O feudo consistia numa grande propriedade rural, que abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras para cultivo, os pastos e os bosques. O feudo teve origem no Império Carolíngio, quando o rei precisava de aliados para defender suas extensas fronteiras. Por isso, a doação de terras a nobres leais foi a maneira encontrada para manter seus domínios. Também podia ser obtida através de casamentos, pois garantia que a terra continuaria na mesma família, ou de guerras, tomando um território pela força das armas. A partir do século IX, quando o Império Carolíngio se desintegra, o que sobra são várias regiões independentes entre si, governadas por um nobre. A sociedade no feudalismo era denominada estamental, porque era composta por camadas sociais que se diferenciavam pelos privilégios que possuíam. Quase não existia mobilidade social, e passar de um estamento para outro era praticamente impossível. Existiam 3 estamentos sociais: nobreza, clero e servos. A nobreza era proprietária de terras e, dentro do seu feudo, aplicavam as leis, concediam privilégios, comercializavam com os vizinhos, administravam a justiça, declaravam a guerra e faziam a paz. No topo da nobreza estava o rei, que concentrava pouco poder político, pois este era dividido entre o monarca e os senhores feudais. No entanto, o monarca tinha prestígio e concedia privilégio aos nobres. A igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era a proprietária de vastas extensões de terra, além de influenciar as relações sociais. Além disso, Eu procuro uma garotinha chamada Mackenzie Walsh. Essa sou eu. Não pode ser você. Você é velho. os mosteiros medievais foram responsáveis pela conservação de manuscritos sobre literatura, filosofia e ciência. Também eram uma rede de apoio para os peregrinos e guerreiros e acolhiam os doentes. O trabalho feudal estava fundamentado na servidão, com os camponeses subordinados a uma série de obrigações para com o senhor feudal, como impostos e serviços. Por outro lado, os senhores feudais deveriam protegê-los em caso de ataques. Além dos servos, havia outros trabalhadores como vilões, homens livres que moravam nas vilas, ministeriais, se ocupavam da administração do feudo, escravos, em geral, eram empregados no serviço doméstico. Castelo fortificado, a morada do senhor feudal e sua família. Também serviam de refúgio para os camponeses quando o feudo era atacado. Manso senhorial, terras que eram reservadas ao senhor feudal e sua família. Os camponeses deveriam trabalhar nestas terras determinados dias por ano. Manso servil, terras onde uma família de camponeses construía sua casa e cultivava produtos agrícolas. Manso comunal, espaço usado tanto pelo senhor feudal como pelos servos. Normalmente servia de pastos para os animais.
moinho e forno, equipamentos construídos pelo senhor feudal e utilizados pelos camponeses mediante o pagamento de uma taxa. O moinho permitia a transformação do grão em farinha e o forno era usado para assar os alimentos. Bosque, parte essencial, pois ali havia madeira e animais de caça. Somente o senhor feudal poderia caçar grandes animais e autorizar o corte de árvores. O poder político no feudo era exercido pelo senhor feudal, que possuía exército, cobrava impostos e distribuía a justiça. No entanto, tinha obrigação de proteger os servos e, para isso, construía um castelo fortificado e defendia seus domínios com muralhas. Quando o senhor feudal necessitava de apoio para a guerra, fazia alianças com outros nobres, através de um juramento de fidelidade chamado homenagem. O senhor feudal, com mais recursos, se tornava suzerano e o outro vassalo. Em retribuição, este recebia terras ou as rendas do moinho, por exemplo. Porém, por sua parte, o vassalo deveria defender o suzerano e acompanhá-lo em caso de conflito. Importante lembrar que os membros do clero poderiam ser senhores feudais. A economia no feudalismo se caracterizava pela produção autossuficiente, pois se destinava ao consumo local e não ao comércio em larga escala. Na época de boas colheitas, os excedentes eram trocados em feudos vizinhos ou nas feiras, que ocorriam nas cidades. Muitas vezes o comércio ocorria através do intercâmbio de gêneros e não em moedas. Porém, estas existiam e eram emitidas por cada feudo. O feudalismo sofreu grandes transformações a partir do século XIII. O crescimento populacional provocou mudanças no sistema feudal de produção, pois foi preciso ampliar a área de plantio. Para isso, os senhores feudais passaram a cercar as terras comunais, o que levou à expulsão dos servos. Outro fator de êxodo rural foi o próprio crescimento das cidades, onde havia mais oportunidades de trabalho e as pessoas eram livres, o que as tornavam atrativas para os servos. Tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de história. Hoje para falarmos sobre o feudalismo. O feudalismo foi um tipo de organização política, social e econômica que caracterizou a Europa em boa parte da Idade Média. As invasões bárbaras e a queda de Roma fez com que muitos romanos abandonassem as cidades e fossem morar em propriedades rurais. Estas propriedades, denominadas vilas, deram origem aos feudos. Muitos camponeses buscavam proteção e trabalho nestes locais. Os senhores da terra, em troca, pediam parte da produção agrícola. Esta relação de trabalho ficou conhecida como colonato. Com o tempo, o poder foi ficando concentrado nas mãos dos senhores de terra, que administravam suas vilas da forma que achavam melhor. A agricultura era praticamente a única atividade econômica. Podemos dizer que o feudalismo foi um sistema criado a partir da fusão dos costumes dos povos romanos e dos povos germânicos. O feudalismo estava organizado através da divisão de pequenos pedaços de terras chamados de feudo. O feudo era a unidade de produção do feudalismo e estava sob o domínio de um senhor feudal. Geralmente, o feudo era dividido em manso senhorial, manso servil e manso comunal. Também contava com uma igreja ou capela para orações. O manso senhorial era de uso do senhor feudal. O manso servil era a parte arrendada aos servos. E o manso comunal, terras comuns a todos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu dividi em dois, que eu acho que trouxe algumas explicações aí sobre essa questão do feudalismo, né? Nós estávamos estudando em história, numa das aulas passadas, né, o Império Romano. Aí com a fragmentação, com o fim do Império Romano do Ocidente, devido às invasões bárbaras ou germânicas, né, a Europa começou a passar por esse processo aí chamado de feudalismo, né, onde existiam grandes propriedades rurais, chamadas de feudo, onde existia um senhor, dono dessas terras, e ele arrendava, entre aspas, né, ele cedia partes ali das suas terras
para que as pessoas pudessem trabalhar, né? Pudessem viver ali, e tudo que era produzido eles pagavam tributos para esse senhor. Então, basicamente, essa era a relação do sistema feudal. Aqui eu preparei uma arte com algumas coisas, né? Aqui, por exemplo, né, a Idade Média, que é o período que é chamado aí onde o feudalismo ocorreu, né? Em sua maior força na Europa, século V ao século XV. A igreja, aqui a gente fala em igreja católica, né? Nessa época não existia outro tipo de igreja cristã, só existia a igreja católica. A igreja tinha muita força, tinha terras, existiam bispos, padres, papas que eram donos de feudos, né? A política era fragmentada, porque cada nobreza, cada nobre tinha o domínio sobre o seu feudo e fazia suas regras ali. A formação é devido às invasões germânicas, né? A fragmentação do Império Romano. Era uma sociedade estamental, onde existiam basicamente 3 classes sociais, né? Os nobres, os membros do clero, que seriam os membros da igreja, e os servos, né? As pessoas comuns ali, pobres e trabalhadores. Então, o feudalismo, pessoal, ele compreende o sistema político, econômico e social que predominou na Europa ocidental, né? Aí do século V ao século XV, como eu já comentei com vocês. Aqui é uma imagem, né? Que mostra como era a vida, né, nesse período. O castelo fortificado para quando ocorressem invasões, né? Às vezes um feudo entrava em guerra com outros, as pessoas trabalhando na terra, os nobres, né, andando a cavalo. Aqui também uma outra imagem, né, do período feudal, o juramento, né, quando o sujeito se tornava servo ou vassalo de um senhor, né? Tinha esse juramento, sempre tinha um membro da igreja juntos. Aqui o que é um feudo, né? É uma grande propriedade territorial, ou seja, uma grande fazenda, se fosse chamar hoje, que possuía sua organização econômica, política, social e cultural baseada no feudalismo. Um sistema que foi comum aí nessa época. Aqui fala um pouco sobre a sociedade feudal, né? Tinha o senhor, que era aquele que doava terras a outro. Os servos, aqueles que trabalhavam na terra e pagavam tributos por trabalhar na terra. E tinha os membros do clero, que eram pessoas da igreja, né? Padres, bispos, enfim, aqueles que faziam parte da igreja. Aqui um pouco, né? A palavra suzerania, o senhor que doa terras, vassalo, aquele que recebe as terras, né? E aqui um pouco da igreja católica, né? Que tinha muita influência e poder nesse período, nas decisões, nos reinos. Durante toda a Idade Média, a Igreja Católica se tornou a instituição mais rica que existia. Pois ela recebia doações, extensos feudos, né? Onde trabalhavam centenas de servos. Então a Igreja Católica era a instituição mais rica e poderosa da Idade Média. Aqui um pouquinho da sociedade feudal, que eu já falei, né? As camadas sociais. Aqui algumas das obrigações, né? Alguns dos tributos que os servos pagavam, como por exemplo a talha, correspondia a uma parte da produção do servo e sua família. Então tudo que ele produzia na terra que ele recebia do senhor, ele destinava uma parte da produção para o senhor, 10, 20, 30% do que ele produzia. Tinha também a corvéia, que era o trabalho feito nas terras do senhor, um certo número de dias por semana. O servo era obrigado a trabalhar de graça, vamos dizer assim, nas terras do senhor ali, no limpar o castelo, cuidar dos cavalos do senhor, da sua horta, enfim. Banalidade era um tipo de tributo pago pelo uso das instalações do feudo, moinhos, ferramentas, né, que normalmente os servos não tinham. E existiam outros tipos de obrigações. Tá ok, pessoal? Agora eu vou pegar o roteiro de atividade que deve estar na mão de vocês aí, para a gente falar um pouquinho desse roteiro. Pessoal, esse então é o roteiro que deve estar na mão aí de vocês, né?
roteiro de atividade de história, coloquem o nome de vocês aí no espaço, o nome do aluno, data, a sala que vocês estão. Aqui tem alguns dados, né, como meu nome, história, enfim, salas multisseriadas. Orientações para a atividade. O primeiro passo é assistir ao vídeo que vocês devem estar assistindo agora. Após assistir o vídeo, leia o texto, O Feudalismo, na folha. Está aqui na folha esse texto, já vamos chegar lá. Depois de assistir o vídeo, ler ao texto, respondam as questões, as atividades propostas na folha. Pode responder na própria folha, no verso da folha. E após concluir, vocês entregam a atividade aí para um professor que estiver na sala, alguém do pedagógico, para que esse material seja entregue para mim, para que eu possa corrigir e devolver para vocês aí posteriormente. Então, pessoal, tem esse texto aqui, feudalismo. Tudo que está aqui no texto, eu falei, foi falado no vídeo. Então, vocês leiam o texto aí com calma, que vai facilitar bastante para vocês responderem as questões. E aqui são as questões. São 8 questões aí para vocês responderem. Primeira, defina feudalismo. O que é feudalismo? 2. O que era um feudo? 3. Como eram divididas as terras de um feudo? 4. Quais as classes sociais existentes durante o feudalismo na Idade Média? Explique a função social de cada uma das classes sociais citadas na pergunta acima. Então, na pergunta 4, são 3 classes sociais, eu já falei. Explique o que cada uma delas fazia, né? Qual era a função de cada uma dessas classes aí. Como era baseada a economia no sistema feudal. Comente, aqui está errado, né? Obre é sobre. Comente sobre a relação de poder e fé exercida pela Igreja Católica durante a Idade Média. E o 8, faça um comentário sobre o seu entendimento do texto e do vídeo. Pessoal, leiam um texto que para responder essas perguntas está tudo aqui no texto, tá ok? E também no vídeo, né? Tudo que eu falei, tudo que eu passei, vai ajudar vocês aí também a responder. Tá ok, pessoal? Agradeço vocês pela atenção. Boa aula, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, um abraço.